sejam bem-vindos calouros, sejam bem-vindos também os veteranos, e muito importante esse momento de aula inaugural, com um momento totalmente diferente em nossas vidas, porque nós, primeiro nunca passamos por pandemia, essa é a primeira coisa. Nunca vivemos isso. E também nunca voltamos. Então, é a primeira vez que a gente volta aí ao presencial pandemia. E isso traz várias dúvidas, isso traz várias seguranças, vários sentimentos. Os sentimentos que vocês têm, nós temos também. Nós temos com os nossos familiares, nós temos também com os nossos amigos, nós temos com a vida que a gente teve que levar durante esse semestre. Então, esse momento de YouTube foi exatamente uma proposta que eu pedi que todos pudessem me ajudar a fazer esse momento, para que a gente também pudesse ser visitado ao longo da semana em um canal e não só uma gravação, né? Mas que ficasse aí reservado dentro do nosso canal para que vocês conheçam bastante do que é viver essa universidade e quais são os caminhos que a gente pode melhorar em relação à comunicação, né? Um momento tão diferente, com muita comunicação chegando. Então, Caio, fica à vontade, eu queria que o Caio falasse um pouquinho. O Caio, ele trabalha conosco, ele é nosso estagiário no hospital, e recentemente a gente tem uma novidade bacana, e a gente quer pegar esse exemplo do Caio para falar para vocês. Que às vezes a gente não tem tempo, a gente faz uma faculdade, a gente quer trabalhar, a gente tem outras atividades, mas aqueles que puderem viver muito o que é o acadêmico, eu tive essa oportunidade, meus colegas que estão aqui conectados também tiveram, a nossa formação fica com uma qualidade muito superior, sem dúvida, né? Então, são escolhas que a gente faz, são momentos que a gente faz e desdobramentos que a gente faz, mesmo que a gente escolha trabalhar. Eu convido a vocês participarem dos projetos do curso, que só os projetos do curso, no horário de aula de vocês, já fazem com que vocês tenham uma qualidade e uma capacitação, sim, em medicina veterinária. Mas, para isso, muita dedicação, sem dúvida. Caio, fica à vontade, quiser falar um pouquinho para a gente. Claro, Pro. Pessoal, seguinte, a pedido da professora Milena, né, eu recebi um convite da professora Milena e da diretora do Campus Moca. Eu sou membro discente hoje do Comitê de Extensão e Pesquisa da São Judas, e eu faço parte também de alguns outros projetos, como a professora Milena mencionou, a gente vai falar aqui durante a apresentação sobre algum deles, mas eu faço parte de grupo de estudo, já fui monitor, participo do programa de iniciação científica, então para mim é uma experiência extremamente que agrega bastante, melhor dizendo, na minha formação, porque você vê diferentes pontos, e não somente sala de aula, aquele ponto mais teórico, ou talvez até algum ponto mais prático, mas você vê como tratar, como se reunir em grupo, como projetar projetos, né? Como você consegue organizar esses projetos com outras pessoas. Então, para mim, esses programas eles são extremamente úteis na formação de uma contextualização geral. Porque eu acredito que, como a professora Milena e os outros professores, claro, podem falar muito melhor que eu, mas eu acredito que o médico veterinário ele tem que ser alguém não somente que sabe cuidar de bicho, mas ele tem que saber conversar, ter relações interpessoais boas. Então, eu acredito que são esses projetos, nessa prática, que a gente vai aprendendo isso. Para mim, particularmente, eu acredito que eu melhorei muito em relação a organizar a liderança de algumas atividades que o meu grupo de estudo realiza, os programas de monitoria, os programas de iniciação científica, que te dá essa autonomia, até mesmo, como redigir um artigo, talvez... talvez não, mas para mim, na iniciação foi quando eu aprendi a fazer isso, o que é uma introdução, um objetivo, né? Então, eu acredito que esses programas de extensão eles são extremamente úteis para melhora dessa formação. Acredito que é isso, professora. Caio, muito obrigada. Até complementando e aproveitando, quando a gente escolheu o Caio para ele falar com vocês, não pensem que o dia a dia do Caio ele é simples, não. Né? Então, ele trabalha também muito semelhante ao modelo que a gente encontra de aluno hoje no acadêmico. Ele trabalha conosco, então é um trabalho. Ele não fica estudando no ambiente de trabalho, ele fica batalhando e trabalhando, e nisso ele também faz os projetos institucionais. Isso faz com que vocês agreguem valores, e é o que o mercado de trabalho pede de vocês. Então, é importante a gente falar isso, por isso que eu convidei, e também essa questão que o Caio mencionou, dele receber um convite para fazer parte de um conselho, tá? De um conselho universitário, é de uma extrema relevância. Por quê? Porque ele vai vivenciar momentos de trocas, momentos de decisões, tá?
e vai trabalhar com profissionais. Então, ele vai estar compondo uma mesa com uma opinião junto a profissionais já atuantes. Então, porque foi ele que foi, ele construiu isso. Então, ele é um bom representante, ele vive o que é o acadêmico, ele traz um retorno, e é claro, o perfil que a pessoa tem que ter. Ela tem que ter um perfil adequado, ela tem que ter um perfil realmente construído, né? Então, é um local que trabalha com segurança de informação, né? Então, tem coisas que vão ser discutidas lá, que não podem simplesmente serem faladas em momentos inoportunos, então são coisas que são construídas dentro do acadêmico. Como são as etapas para chegar nesse estágio? É isso que a gente veio falar para vocês um pouquinho, que é, primeiro, o aluno que chega no ambiente universitário pela primeira vez. E a gente tem um momento com transformações digitais. E temos também aí um momento com grades diferentes. Então, a gente passou por um momento de migração de currículo para o currículo integrado, né? E aí a gente tem esse desafio de trazer esses informes para vocês, esse desafio de trazer da melhor forma possível, ser assertivo nessa comunicação. E a gente sabe, todas as vezes que a gente envia para vocês algum informe, dá desdobramentos de dúvida, né? Então, por isso que a gente fez esse momento aí para poder tentar direcioná-los para que vocês busquem. Viver universidade é sempre muito semelhante em todas as formações. A gente sempre terá oportunidades através de editais. A gente sempre terá comunicações que precisam ser lidas, mas a gente também sempre terá comunicações que são oficializadas, tá? Então, isso é muito importante. Então, gente, sempre essas oportunidades na universidade são muito relevantes fazer a leitura, né? Fazer a leitura, entender bem, olhar prazo. Então, é como se vocês pegassem um edital e esse edital tivesse que ser esmiuçado detalhadamente, linha por linha, para que vocês possam realmente seguir as diretrizes e as oportunidades, né? Então, eu já posso antecipar para vocês que a gente precisa dessa situação, né? A professora Daniela Alcântara também estaria aqui conosco, então, para representar ela, a professora Simone vai assumir a fala dela agora, né, nesse momento de YouTube com vocês, tá? Ela falaria um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo com os grupos de estudos, mas ela está terminando uma aula agora de unidade curricular de reprodução no laboratório, tá? Então, a gente já vem rodando as aulas, sim, no presencial. O que eu aconselho, né? Eu aconselho, tentem vivenciar esses momentos de aula prática presencial. Nós ainda não sabemos quando que a gente terá a normalização de todos esses desafios que a gente vem encontrando com esse momento da Covid, né? Então, assim, o que a gente tem em nossas mentes é que o momento prático vai ser viabilizado com todos os seus critérios, né? Com todo o seu distanciamento, e se mantém a aula teórica virtualmente, como a gente já havia mencionado anteriormente, tá? Simone, quer aproveitar que a gente está no canal e falar que a gente trabalhou o edital de estágio supervisionado somente agora, que a gente percebeu que o aluno, eu acho que talvez poderíamos contar para o aluno, né? Que a gente vem tendo alguns desafios, a gente faz a oferta de um edital, por exemplo, e a gente tem alunos que são inscritos e eles não leem bem o edital e está lá, estágio supervisionado, que é uma das coisas que a gente vai conversar um pouquinho com vocês, tá? Então, estágio supervisionado, né? Estágio supervisionado é aquele que acontece no último ano, né? É onde está o estágio supervisionado. Então, a gente faz a divulgação de um edital e está escrito supervisionado, e a gente vê alunos que acabaram de ingressar ou no segundo ano fazendo a inscrição no estágio supervisionado, né? Então, no nosso modelo, né, principalmente o curso de medicina veterinária, o estágio supervisionado, ele de fato não acontece, né, nos anos anteriores, como nos cursos de enfermagem, né? Cursos de farmácia, da área da saúde. O nosso curso da medicina veterinária, por diretriz curricular, ele acontece no último ano do curso, né? Então, a gente segue à risca todas as diretrizes, então, por isso que vocês não vão ter acesso a estágio supervisionado antes do quinto ano, somente no quinto ano.
né? Então, acho que é válido a gente comentar sobre essas questões. Sejam bem-vindos a esse momento de aula inaugural. Eu sou a professora Milena Rodrigues, a atual coordenadora do curso do Campus Moca. Então, se tiverem outros alunos de outros campos, não há problema vocês ouvirem essa minha fala, mas é muito importante vocês saberem que a gente teve mais força-tarefa, agora temos novos coordenadores de curso. Isso é muito bacana, porque os cursos estão crescendo nas outras unidades e hoje se faz necessário de mais força-tarefa para que esses coordenadores possam fazer com que esses cursos também cresçam nessas unidades e tenham uma formação de qualidade como vocês têm aqui no Campus Moca, tá? Então, hoje atuo somente no Campus Moca, então vocês não vão me ver mais progredindo, né, de uma unidade para outra, ficarei somente desta maneira. E aí eu gostaria, nesse primeiro momento de fala, falar deste momento de aulas presenciais que nós estamos. Isso já foi uma fala antes de julho, quando a gente fez a última fala para vocês da transição de currículo integrado, quando nós falamos da questão da gente estar de maneira virtual, que a gente teria algumas implementações de retorno. Então, esse slide foi apresentado para vocês falando das fases de retorno. Então, eu quero atualizar vocês sobre as fases de retorno, em que momento que nós estamos. Nós já passamos da fase 1, tá? E nesse momento a gente está aí na fase 2, tá? Então, eu vou pegar aqui para que eu possa acompanhar a apresentação, colocar aqui um pouquinho do lado. Então, a gente já passamos a fase 0, a fase 1 e a fase 2, tá? E a fase 2, ela contempla já as habilidades práticas acontecendo no campus, tá? Principalmente os cursos que atendem a área da saúde e agrárias, que é o nosso curso, está nessa grande área, tá? Então, a gente precisa voltar com as aulas práticas, sim, presenciais, já estamos com as aulas práticas presenciais, mas eu gostaria de falar para vocês, fazer relembrar vocês o que a gente construiu durante o planejamento desse semestre para vocês. Para que vocês não corressem o risco, a gente tomou algumas decisões, a gente escolheu, né? Tirando os alunos de quarto e quinto ano, mas os alunos de primeiro, segundo e terceiro ano, a gente escolheu aquelas unidades curriculares que tinham menor quantidade de cargas horárias envolvendo as habilidades práticas, já pensando que a gente teria muita dificuldade em retornar, já pensando em casos de risco, já pensando em todas essas questões, né? Então, as unidades curriculares que a gente escolheu para esse semestre são com habilidades práticas em quantidade muito reduzida, tá? Claro que a nossa intenção é, no próximo semestre, já retomar com todas as aulas práticas, e a gente, assim, almeja e deseja e está torcendo para que essas fases passem, né? Então, a gente está aí migrando para a fase 3. A fase 3 vai acontecer em outubro, tá? Então, eu já falo para vocês que aqueles que os professores ainda não startaram, não iniciaram essa conversa do vai voltar para o presencial, a aula prática, professor, eles vão começar a falar com vocês a partir da última semana de outubro, e aí vocês já vão retornar sim, porque a gente fez um retorno gradativo, fazendo a contabilização do que é seguro, o número de alunos, o que a gente deveria trabalhar, o que dava para a gente dar uma segurada para diminuir o risco para todo mundo, tá? Então, dando sequência, essa representação gráfica que a gente colocou para vocês é para tentar falar para vocês que o mais importante para se viver numa universidade é vocês entenderem que nós, como acadêmicos, e nós que temos essa experiência acadêmica, a gente trabalha com documentos oficiais, né? Então, a gente começou aí uma fala, eu pedi para o Caio abrir o microfone e comentar um pouquinho para vocês do que é viver uma representação discente, o que é viver dentro de um conselho que ele vai começar a viver agora. E isso representa para vocês que a gente tem várias mesas de conversas, várias reuniões para construir tudo isso. Trabalhamos com profissionais extremamente capacitados, dentre diversas áreas, desde psicólogo, infectologista, segurança do trabalho, um pedagogo, profissionais da área, em grande maioria. Então, a gente trabalha com esses profissionais para construir as soluções para vocês. Então, nessa representação gráfica, eu gostaria muito que, se vocês quiserem tirar print, fiquem à vontade. Se quiserem pegar os QR Codes, fiquem à vontade. Todos eles vão dar caminhos para vocês,
Nós vamos fazer um PDF dessa nossa apresentação hoje e também colocaremos aí num drive que nós estamos construindo um trabalho com os representantes de turma, e a gente tem um drive de cada turma de vocês, e nós vamos subir para que vocês possam pegar também no segundo momento. Então, primeira coisa, gente, fica para vocês aí, busquem informes oficiais, tá? A gente não vai trazer para vocês informes inseguros, a gente não vai trabalhar materiais que não foram oficializados, não foram trabalhados, não foram discutidos, não passaram pelas todas as nossas instâncias de colegiado, e inclusive nos nossos setores até de jurídico, né? Então, a gente é uma empresa muito grande, uma universidade muito grande, a gente tem toda essa contribuição de profissionais que às vezes vocês não convivem com isso, mas nós que trabalhamos e somos funcionários das empresas, dessa empresa, a gente sabe de todo esse fluxo, né? Nós não vamos reportar para vocês agora, nesse momento de fala, através de um canal de YouTube, nada que não seja concretizado, validado, né? Então, são segurança de informação, comunicação assertiva. Então, a gente tem que começar a tomar cuidado com as conversas que vocês possam ter, que estão fora do que é dentro de um regimento, dentro de um edital, que são essas falas que a gente trouxe para poder contemplar esse momento com vocês. Então, gente, eu coloquei no primeiro momento esses quadrantes de cima, os informes que são oficiais. Esses informes oficiais vocês só vão conseguir através desses vínculos, tá? Ou é através do calendário acadêmico que eu aconselho vocês. Então, fica aí a primeira dica. Calendário acadêmico, todo mundo tem que ter sempre atualizado um calendário acadêmico. Existe uma grande diferença no momento do curso de medicina veterinária da Moca. Qual é a diferença? Nós trabalhamos agora com 2 currículos diferentes durante a formação da medicina veterinária. Estamos no momento de transição curricular. Então, a gente tem um calendário para uma transformação curricular e temos um calendário para um currículo, que é o currículo dos alunos que estão finalizando o curso, tá? Então, aconselho esse calendário sempre olhar e olharem aqueles que estão adequados ao modelo curricular de vocês, que isso está destacado no site da universidade, tá? Na usjt.br. O manual do aluno também tem 2 versões. Para cada modelo curricular tem um manual do aluno diferenciado. Então, isso significa que o aluno que está em um modelo curricular, ele não, se ele conversar com outro que está com um modelo curricular diferente, vocês vão se desencontrar. Então, por isso que a gente trouxe essa fala para vocês, para que vocês se entendessem aonde que eu vou procurar, qual que é o veículo que eu procuro. Dentro do manual do aluno, gente, vocês encontram toda a vida acadêmica de vocês. Tudo sobre biblioteca, atendimento ao aluno, tudo sobre o currículo de vocês. A maioria das vezes, a maioria dos e-mails que eu recebo diariamente de vocês são dúvidas que estão contidas no manual do aluno. Todas. Assim, se eu falar para vocês, em porcentagem, 98% dos e-mails que eu recebo, vocês poderiam estar pedindo no atendimento ao aluno, tá? Então, só para comentar, o manual do aluno, então, tem essas 2 versões. O representante de turma, hoje, né, vai estar, daqui a pouquinho os professores vão começar a abrir seus microfones e vão complementar a minha fala, tá? Hoje vocês vão conhecer qual é a proposta de um representante de turma. E se vocês não perceberam que é a melhor ferramenta para que vocês sejam melhor comunicados, que as dúvidas gerem menos dúvida ou que ajude vocês a terem mais segurança, é um bom representante. A escolha de um bom representante é o significado de uma boa turma. Para nós do acadêmico, a gente que trabalha há alguns anos fazendo a formação da medicina veterinária, que no meu caso é desde 2005, eu sempre tive ótimos representantes. E quando eu percebo que o representante ele não é o perfil de representante, porque ele foi escolhido de uma maneira, sobrou esse representante, ficou essa pessoa, a gente percebe que não representa bem a turma. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Outro lugar que pode ser um informe oficial, e eu trouxe aí o convite com a Bia está aí conectada ainda, né, Bia? A Bia, que representa a Atlética, que também é uma pessoa que trabalha muito próximo conosco, sempre quando tem dúvida ela procura para a gente conversar, e também temos o centro acadêmico também,
nessa representação, tá bom? Agora, dentre essa minha primeira fala, esses são os veículos que podem ter informes oficiais. Esses são os que têm informes oficiais. O que saiu dessa vertente são conversas que podem ser aleatórias, tá? Então, a gente tem aí, dentro das nossas propostas que são programas institucionais, tá? Então, a gente trouxe uma colinha através do QR Code para vocês. A gente tem um programa de iniciação científica, que até o Caio comentou um pouquinho. Temos a extensão, temos o programa de grupo de estudos nosso. Ele é um projeto de extensão do curso e ele tem uma visibilidade junto à sociedade muito importante e também ajuda na questão formativa do acadêmico, que são vocês como discente, tá? A gente também tem o estágio extracurricular e o estágio supervisionado. Quando vocês acessarem o estágio extracurricular desse QR Code, ele vai direcionar vocês para U Life Carreiras, que é onde vocês podem encontrar vagas que estão abertas, propostas que vocês podem se submeter, ou aonde vocês pedem documentação de estágio extracurricular. Na coordenadoria, nós não emitimos documentação extracurricular. Por que a gente não emite documentação de estágio extracurricular? Porque vocês não estão no momento de supervisionada onde eu efetuo um pagamento de um seguro obrigatório, eu tenho uma questão contratual com vocês. Estágio extracurricular, o local que está ofertando o estágio, ele precisa ou oficializar com vocês um contrato, e aí dando uma ajuda de custo ou não, ou oficializar um contrato falando que é voluntário, mas ele tem que trazer isso por lei e é uma necessidade, e a nossa instituição entende dessa forma, é uma questão documental, por isso que a gente não trabalha com documentos extracurriculares que não sejam aqueles contratuais que realmente são oficializados, tá? Então, aqueles que vocês, eu conheço essa clínica, é perto da minha casa, é meu amigo, eu não preciso de documento, não precisa de documento deles e não precisa de documento da instituição, de nenhum dos dois lados. Por quê? Não há um vínculo empregatício, nós não podemos assumir a responsabilidade desse estágio para vocês. Já no estágio supervisionado que acontece no 5º ano, sim, de fato, esse é contratual, esse tem umas cláusulas importantes, é junto ao nosso jurídico, a gente tem a questão de seguro e tudo mais. Fabiola, quer acrescentar alguma coisa? Oi, professora, muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Fabiola. Eu estou na coordenação do estágio supervisionado esse semestre. Então, eu auxilio os alunos de 5º ano, né, 9º e 10º semestre, na obtenção e na organização da documentação necessária. Para estágios normais, extracurriculares, vocês não têm essa necessidade, só quando chegarem no 5º ano, ok? Se tiverem dúvidas, podem me procurar. Muito obrigada e sejam muito bem-vindos. Caiu ou foi a Fabiola que caiu? Fabiola, você está aí? Eu não estou te ouvindo. Eu estou aqui, Mimi. Tá. Então tá. Então acho que fui eu. Desculpa, gente. Pode mandar ver. Conseguiram me ouvir, Leopoldo? Muito obrigada, Leopoldo. Obrigada a todos. Uma boa tarde. Obrigada, professora Fabiola, então, para vocês conhecerem essa questão. A professora Fabiola é o braço fundamental do estágio. Vocês vão falar com ela a partir do 4º ano, vocês vão começar a conversar com a professora Fabiola, vocês vão começar a pensar nesse estágio a partir do 4º ano. O que acontece muito nessa fase de vocês, 1º, 2º e 3º ano, as pessoas quererem carta de indicação. Carta de indicação, vocês devem procurar médicos veterinários que têm aí o conhecimento do trabalho de vocês, confiam no trabalho de vocês e eles poderão emitir essas cartas. Outras cartas, a instituição ainda não tem essa questão para estágio extracurricular. Agora, a gente tem aí uma modalidade dentro do nosso currículo integrado, que são os Cs duais, que logo, logo a gente vai ofertar para vocês. Aí, sim, de fato, algumas habilidades que vão ser concretizadas nesse modelo, ele se parece muito com o extracurricular, mas nós estamos colocando vocês dentro do modelo
da empresa, estamos colocando vocês dentro dessa oportunidade na empresa. Então, isso faz com que a gente tenha segurança documental, segurança de parceria, são coisas que são uma contrapartida entre as duas empresas, tá? Então, dando a sequência, eu vou convidar vocês, então, a mostrar essa questão dos currículos, e aí eu achei pertinente que eu comentei para vocês que cada currículo tem uma proposta diferente, né? Então, achei pertinente colocar para vocês logo a avaliação como diferencial. A avaliação, para vocês terem uma noção, vou usar ela como carro-chefe. Por que é importante eu olhar os documentos? O calendário acadêmico daquele currículo, que é o meu currículo. Por que é importante eu olhar o manual do aluno, que é o meu currículo, que é do meu currículo? Por quê? Os processos avaliativos, como exemplo, são completamente diferentes. Isso faz com que eu tenha um desdobramento no entendimento errôneo. Se eu busco uma informação de um veterano que está um pouquinho mais para frente, se eu converso com ele, eu vou ficar confuso. Então, fica aqui a dica para vocês. A gente tem aí 2 currículos no curso de Medicina Veterinária na Moca, tá? A gente tem aí o 4º e o 5º ano, que estão na MEV 001, que é o nosso currículo que vai formar o 4º e o 5º ano. O 4º e 5º ano tem um manual apropriado para eles, tá? Na versão 2019 e 2018, e tem o calendário acadêmico de 2020 para esse currículo, tá? Já é 2A 2.0, pega os alunos de 1º, 2º e 3º ano. Esses alunos de 1º, 2º e 3º ano, no currículo integrado, vão ter o seu próprio calendário e também terão aí seu processo avaliativo diferenciado e o seu manual do aluno diferenciado também, e seus programas um pouco diferenciados. Lembrando que, né, daqui a pouco eu vou convidar os professores para falar dos programas, e aí vocês vão perceber que esses programas todos são utilizados para qualquer turma, do 1º ao 5º ano, todos poderão participar. No caso dos programas institucionais, o que a gente tem de diferença? A diferença é a quantidade de carga horária que cada um tem contemplado de acordo com os diretrizes curriculares que a gente segue à risca para a formação de vocês. Lembrando que esse currículo integrado a gente já trabalhou com a diretriz curricular de 2019, que está extremamente atualizada para esse momento do mercado. Então, eu coloquei para vocês, só para relembrar o processo avaliativo do nosso MEV 001. No sistema de avaliação, a gente tem a composição de D1, D2, D3, A1 e A2, tá? Uma média de 70. O outro currículo também tem uma média de 70. Eu não vou ficar aqui falando desse processo avaliativo, porque se os meninos que estão aí do 4º e 5º ano estão me ouvindo, já tem já estão muito à vontade com esse processo avaliativo, né? Então, eu não vou ficar falando tantos detalhes dele, mas não mudou, continuamos nesse processo avaliativo adaptado para esse currículo, tá certo? Então, a gente tem aí as suas metas. Já o nosso sistema de avaliação da E2A 2.0 é um sistema de avaliação apropriado para o modelo curricular, para o currículo integrado. Para nós que somos acadêmicos, que trabalhamos há bastante tempo na questão formativa do aluno, gente, o processo avaliativo ele é adaptado de acordo com o currículo que o aluno tem, tá? Então, isso é muito importante vocês saberem. Isso não acontece assim, hoje eu quero mudar de avaliação, hoje eu quero, eu prefiro esse, professora, eu estou no 4º, 5º ano, eu prefiro esse. Não, o processo avaliativo ele é de acordo com o que vocês têm dentro do currículo de vocês, tá bom? Então, aí, para vocês conhecerem rapidamente, isso aqui é muito importante para os meninos que estão no 1º, 2º e 3º ano. Vocês têm a A1, é por turma, online, a A2 é por unidade curricular, online. Estão vendo que todas as avaliações já estão determinadas de maneira online. Então, era uma das coisas que mais aparecem nas dúvidas que a gente vem vivendo com vocês no dia a dia, tá? Então, a A1 é uma prova escrita, né? Então, ela tem uma dissertação, ela é reflexiva, ela tem crítica, ela é argumentativa, vocês têm que ser capazes de criar argumentação. A A2 é extremamente objetiva, é de leitura e interpretação, ela traz uma vivência para vocês conhecerem modelos que podem ser avaliativos depois no mercado de trabalho de vocês. E a A3, gente, ela é por turma. Então, ela é diferente, ela não é mais por unidade curricular. Então, antes que vocês tragam essas dúvidas para nós,
Não esqueçam, a A3, vocês estão com a turma de vocês e vão fazer a A3 por desempenho pela turma, tá bom? Aí eu vou convidar a professora Simone para trazer um pouquinho da fala da extensão, mas vou complementar junto com ela toda a fala. Fica à vontade, professora Simone. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Pessoal, então a minha fala aqui, a conversa que eu vou ter com vocês é falar um pouquinho sobre a extensão. Quando a gente fala de extensão, a gente tem três importantes divisões aí, né? Então a gente tem programas, que são intervenções do entorno, que é um programa que a gente fala guarda-chuva, que ele complementa vários projetos dentro dele, tá? A gente tem um projeto de extensão que é desenvolvidos ao longo do semestre. Esses projetos são desenvolvidos por professores e alunos. E cursos de extensão, que são cursos que são mais específicos e de curta duração, tá, pessoal? Aí vamos para o próximo. É muito importante, né, professora, a gente enfatizar bem essas diferenças, porque, gente, extensão não é uma coisa que foi construída agora dentro de uma universidade, tá? O eixo extensão, ele é existente em universidade há muitos anos, há muitos anos. O que a gente precisa que vocês entendam bem, qual é a diferença de um programa, projeto e curso, tá? Então, no caso, vocês tiveram recentemente 2 editais abertos, a professora Simone já vai mostrar para vocês. E aí, eu preciso que vocês prestem bem atenção. Curso, normalmente, é uma habilidade que vocês vão desenvolver, tem uma quantidade de carga horária um pouco menor. Projeto é desenvolvido ao longo do semestre, tá? Ele é de acordo com a disponibilidade de vocês, ele é construído durante o semestre. Então, se você, eu trabalho, professora, não sei o quê, isso tudo vocês vão trazer para os momentos de reunião com os docentes de vocês. Então, esses desafios de desenvolver projetos são coisas que acontecem no nosso dia a dia de trabalho. Por isso que o projeto de extensão é algo muito importante e o Ministério da Educação ele vem com todo esse incentivo nessa última diretriz para que vocês estejam preparados para o que o mercado de trabalho vai pedir de vocês na medicina veterinária. Então, vocês vão vivenciar algo muito próximo com solução na sociedade dentro desses projetos. Fica à vontade, professor. Acho que pode mudar o próximo, né? Então, eu trouxe aqui, pessoal, algumas dúvidas, né, que são frequentes quando o aluno se depara com esse tema de extensão. Então, eu coloquei aqui, né, estágio supervisionado, vale como atividade de extensão? Não, pessoal, tá? Ações de voluntariado podem ser vistas como atividade de extensão? Sim. Uma ação voluntariada que fizemos, né, semestre passado, na verdade, o ano passado, né, que foi o Outubro Rosa, onde nós fizemos um projeto extensionistas que foi voluntário aqui no Parque da Moca, tá? Então, um exemplo aí para vocês. É obrigatório que o aluno realize a extensão todo o semestre? Não, pessoal, mas é importante que o aluno tenha ciência que ele tem horas a cumprir. Então, a dica que a gente dá aqui hoje para vocês nesse bate-papo é que o aluno vá fazendo as horas de extensão conforme os semestres forem passando, para não deixar depois, né, juntar todas essas horas, que isso pode ser que prejudique vocês futuramente, né? Todo seco, unidade curricular, né, tem uma ação de extensão desenvolvida, por exemplo, em A3? Não, tá, pessoal? O projeto realizado, Vida e Carreiras, né, denominado Projeto de Engajamento Social, pode ser contabilizado como horas de extensão? Sim, pessoal. E isso, no momento que vocês estiverem, né, nesse projeto de vida e carreira, os professores vão estar orientando vocês de que forma que vocês podem, sim, ter essas horas para estar complementando essas horas de extensão. Outro item importante, né? Como o aluno fará inscrição com os projetos e cursos de extensão no segundo semestre de 2020? Então, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês aqui hoje que projetos e cursos estão sendo divulgados na página de extensão da Universidade São Judas.
tá? Então, tem um link, vai ter um QR Code que eu vou estar mostrando aqui para vocês, onde vocês podem ir, né, no site da São Judas, /extensão, e vão ter todos os editais que contemplam esses projetos, esses cursos, para que vocês possam estar participando, tá? Como são contabilizadas essas horas de extensão? Pessoal, cada projeto, dependendo do projeto, é desenvolvido pelo professor, tá? Ele sim, o professor, no momento desse projeto, ele vai dar a quantidade de carga horária. Então, pode ter projetos de extensão de 20, 40, 60, isso dependendo de cada um dos projetos, tá? E aí, pessoal, outra dúvida importante, finalizando essa fala aqui das dúvidas, é a diferença entre atividades complementares de graduação e extensão. Quando a gente fala de atividades complementares, pessoal, o estudante ele participa na condição de ouvinte. Vou dar um exemplo: cursos de idiomas, ouvintes de palestras ou seminários, tá? Já a extensão, pessoal, ela é obrigatória durante todo o curso, tá? Correspondendo a 10% da carga horária total. Então é importante esse entendimento também para vocês com relação a essa última dúvida aí. Acho que a Aí gente eu vou pode... só acrescentar Tá. que a gente tem dois currículos, né? O integrado, se está com o microfone aberto, tá? Aí é o seguinte, a gente tem dois currículos e dois currículos têm extensão, tá? A diferença do reconhecimento dessas horas para o pessoal que está no quinto e no quarto ano é que, no caso aí dos projetos de extensão, no caso de curso, vão todos entrar como atividade complementar. Já no currículo integrado, a extensão ela já vai ser componente do próprio currículo do aluno. Então, vocês têm um caráter obrigatório, porque a última diretriz curricular ela aumentou a necessidade de vocês estarem envolvidos com projetos sociais, envolvidos na sociedade, né, com soluções na sociedade, e isso faz com que seja um componente já de curricular, tá? Então, vou passar para vocês continuarem, a professora vai continuar a fala dela. Então, pessoal, aqui nessa imagem, são oportunidades de projetos de extensão 2020/2 MOCA, tá? Então, nesse QR Code, vocês podem estar direcionando no site da São Judas, extensão, onde lá, pessoal, vai ter o edital. Então, é importante que vocês leiam o edital para vocês terem um entendimento, tá? Então, os projetos de extensão, eles são semestrais, conduzidos por professores que participam, que a partir dos inscritos, né, vão selecionar sua equipe de alunos. Então, aqui é importante, o que a gente quis enfatizar aqui nesse informe, é a importância de vocês navegarem e buscar informação, como a professora Milena falou, informação oficial, tá, pessoal, a partir de edital. Pode mandar para o próximo. E aqui, pessoal, a gente trouxe, dentre as oportunidades de projetos de extensão na MOCA 2020/2, são alguns temas de projetos que nós temos. Então, um deles é enriquecimento ambiental, o outro é extensão de conhecimentos em formato de fóruns e debates e oficinas práticas, evento virtual durante a pandemia, grupos de estudos e liga universitária dos grupos de medicina veterinária e ciências biológicas, identificação de espécies no parque, medicina veterinária e ciências biológica, né? Educa, e prevenção e promoção da saúde animal, extensão do hospital veterinário no parque, que foi o exemplo que eu dei do projeto Outubro Rosa, tá? Então, nesse QR Code à direita, vocês também podem ter informação de todos os projetos de extensão que estão sendo disponibilizados na MOCA, bem como as informações de cada um deles. Obrigada, Tá. professora Simone. Aí agora a gente já começa com uma fala do grupo de estudo.
E aí, Agora, a professora só Dani chegou aqui do lado, então eu já vou então, eu ia passar perguntar, a a professora palavra para Daniela ela. quer, então tá bom, fica à vontade. Professora Daniela, então vou apresentar. A professora Daniela Alcântara também faz parte do colegiado do curso, está atuante aí no grupo de estudo e vai poder falar para vocês um pouquinho. Professora Daniela, muito obrigada por ter corrido lá do laboratório para cá. Fique à Imagina. vontade, tá? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Vou falar sobre um pouquinho sobre o grupo de estudos. Então, esse semestre, né, eu estou à frente aí, né, a gente está organizando os grupos de estudos para a gente deixar as palestras organizadas numa plataforma para que todos tenham o acesso, ou seja divulgado de uma maneira mais ordenada. Então, para quem ainda não participa, né, para quem não conhece o que são os grupos de estudo, esses grupos de estudos eles são organizados pelos próprios acadêmicos, né, professores e alguns profissionais que têm interesses em comuns. Então, vocês vão notar que eles são divididos em áreas específicas, esses grupos, tá? Então, de acordo com as especialidades que a gente tem aí na veterinária, tá? Então, qual seria o objetivo, então, de criarmos esses grupos de estudo? É complementar a nossa formação acadêmica. Então, nesses grupos de estudo são realizadas atividades desta classe, onde a gente tem oportunidades para realizar trabalhos científicos, didáticos, culturais, sociais, né? Realização de palestras, tá? Tudo isso no nosso espaço acadêmico. Então, as atividades realizadas, né, são momentos de estudo, as conversas, palestras, onde a gente possibilita esse ensino-aprendizagem do aluno de graduação da medicina veterinária. Então, a gente tem contato com profissionais e especialistas em diversas áreas que transmitem para a gente aí o que tem de novo no mercado, temas relevantes, né, de acordo com cada grupo, porque são todos divididos, vocês vão ver. Bom, quem compõe esses grupos de estudo? Então, os grupos de estudo, eles são compostos por voluntários. Então, a gente tem, por grupos de estudo, no mínimo um docente responsável, vocês, né, os estudantes de graduação e estudantes de pós-graduação, quando possível. E agora, aqui na Moca, né, depois complementando posteriormente a minha fala, a gente já tem aí estudantes de pós-graduação na Moca, tá bom? Acho que pode passar, por favor. Bom, os grupos de estudos que a gente tem na Moca, né, são diversos e, como eu disse para vocês, dividindo por áreas de afinidade. Então, temos o GFEL, por exemplo, grupos de felinos, temos o Pet Lab, que a gente tem pequenos animais com laboratório, tem o GED, que é o grupo de estudos de diagnóstico por imagem, tá? O GEAS de animais silvestres, GECA de grandes animais, tá? GERA de reprodução e por aí vai, tá? Então, podemos perceber que as áreas são especialidades, né? Onde a gente tem mais afinidade, a gente vai participar desse grupo de estudo, tá bom? Pode passar. Bom, mudando agora um pouco o foco, saindo do grupo de estudo, a gente vai falar um pouco sobre o aprimoramento profissional em clínica de pequenos animais. Então, inicializando esse semestre, a gente tem essa modalidade. O que seria aprimoramento profissional? Tá? Não é para o nosso momento agora de graduação. É uma modalidade de pós-graduação, onde o objetivo é proporcionar o aperfeiçoamento dos conhecimentos que a gente teve na graduação, teóricos, práticos, só que agora a gente vai aperfeiçoar isso no ambiente hospitalar, né? Então, a gente vai estar treinando ali as nossas habilidades no hospital, sempre com supervisionamento, né? Então, a gente vai fazer isso e você, fazendo o programa de aprimoramento, tem aulas teóricas, né? E aulas ou melhor, acompanhamentos práticos no ambiente hospitalar, tá? Então, a gente tem os encontros presenciais e acompanhamento da rotina do hospital, certo? Primeiramente, a gente tem clínica de pequenos animais, né? E como que a gente faz para fazer um programa de aprimoramento, para participar desse programa depois que a gente se forma? A gente tem que passar por um processo seletivo. Então, temos que passar por uma prova, processo seletivo criterioso, temos regulamento, edital, onde são feitas provas, entrevistas,
E aí você, sendo selecionado, participa do programa de aprimoramento, tá? O que é o intuito, né? Para a gente já estar falando sobre isso, abordando vocês. Processo seletivo criterioso, vamos estudar, né? Se o nosso foco, por exemplo, clínica de pequenos, vamos estudar, porque vocês vão ter que passar pelo processo seletivo criterioso em todos os programas de aprimoramento que, porventura, quiserem participar. Tá bom? Acho que é Muito, isso. muito boa essa fala, professora Daniela, agradeço muito. Obrigada a vocês. A gente acabou colocando, aprimorando para vocês terem uma noção, que às vezes a gente fala muito de regulamento, fala muito de extensão, fala muito de iniciação e tudo mais, e aí eu vou convidar vocês a pegarem essa palavra aí, processo seletivo criterioso, e aí eu vou contemplar aí a minha fala de como foi esse último processo seletivo que a gente teve, que foi o primeiro, do aprimorando, que haverá mais processos seletivos, os alunos que são concluintes de graduação. Então, recentemente a gente teve o Leandro, nosso recém, né? Ele acabou de graduar, ele muito dedicado, fez todas as atividades, tinha um coeficiente de, né, em média muito interessante, fez programas que contemplaram essa parte de capacitação durante a graduação dele, né? Isso fez com que ele concretizasse aí o ingresso e ele concorreu com um número de pessoas muito expressivo. E a gente abriu somente uma vaga para que a gente pudesse implementar o programa. Então, ele já está conosco, né? Então, a gente implementou o programa e possivelmente abriremos aí o próximo edital. Então, a gente já traz para vocês o que o desafio do mercado está trazendo para vocês logo em seguida. Não vai adiantar chegar no quarto e no quinto ano e sair correndo porque eu preciso fazer o programa, porque eu não tenho essa certificação. E o mercado vai pedir de vocês. Então, nada do que a gente oferta durante a graduação de vocês é desnecessário. É para concluir, para contabilizar, né, as oportunidades para vocês no futuro, que vocês vão concorrer vagas com seus colegas. Mesmo que ele teve mais oportunidade, ele teve tempo, esses quesitos que a gente sabe que acontece, nós também tivemos essa fase, tivemos que concluir as nossas etapas e concluir adequadamente, construir um belo de um currículo. Então, professora, muito obrigada Obrigada pela a vocês, fala. gente. Boa tarde. E aí Obrigada. eu vou convidar o professor Rodrigo Casemiro para a fala, que ele dá aula daqui a pouquinho. Fique à vontade, professor. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre o processo do representante de classe, né? Então, para todos entenderem um pouco melhor como que funciona esse processo, o que é ser um representante, o que envolve isso, porque não é simplesmente, né, um aluno, né, ser eleito, né, ou ter alguns votos a mais durante uma eleição na sala, né? Porque o fulano é o mais popular, então vamos escolher ele para ser o representante. Então, o nosso intuito aqui é deixar mais claro quais as funções ou até quais são os benefícios, né, que esse aluno pode ter. Então, antes, a gente vai começar a falar um pouquinho, né, sobre o nosso regimento geral, que é um documento, né, que muitas vezes os alunos não sabem nem que existe. Então, pessoal, esse documento, ele está ali no site da USJT, né, chama Regimento Geral, é o estatuto, como diz, né, regimento, ele rege todas as regras, tudo que vai acontecer, né, durante, né, ali a sua estada na universidade está escrito ali. Então, esse regimento geral, pessoal, ele estabelece alguns órgãos colegiados, que vocês precisam saber o que é isso, né? Que um órgão colegiado, geralmente, seria algo que o aluno pode ter uma voz, até para se expressar durante ali o seu curso, e eu acho que a gente pode passar, professor. Então, nós temos aqui, né, que as unidades universitárias, né, como que vocês vão entender esse processo? Nós temos ali, né, a composição, um conselho de campus ou unidade, a diretoria e os cursos, isso pensando na Moca, por exemplo, né? Então, esse conselho de campus ou unidade, do que ele é composto, né? Então, pode passar. Então, ó, o conselho de unidade, né, nós temos ali, ele é integrado pelo diretor do campus, pelos coordenadores de curso,
2 representantes professores, né, que são eleitos, e reparem no item 4 desse regimento, né, do artigo 6º, um representante do corpo discente, ou seja, os alunos. Então, gente, aí faz parte, esse é um órgão colegiado, ou seja, esse conselho é um órgão colegiado que, dentre todos os membros que compõem, uma dessas cadeiras aí é um aluno. Então, reparem lá, representante do corpo discente, tem que ser um aluno regularmente matriculado, que ele vai ser indicado, né, pelo diretório de estudantes, ou ainda mais pela coordenação, ou até pelos professores. Ou seja, pessoal, o aluno, na verdade, esse aluno, ele tem essa representação nesse conselho de classe, que ele pode, inclusive, participar de algumas decisões que são tomadas ao longo do curso, né? Porém, pessoal, mas como que eu faço para ser esse representante discente do conselho de unidade? Não é assim, pessoal, eu quero ser, não é assim, né? Você precisa, primeiramente, passar pelo processo de representação de sala, que isso nós temos um programa, né, professora Milena, que a gente vai comentar, de capacitação de representantes que nós temos, né, já em mente, isso já está planejado para iniciarmos. São alguns encontros, né, algumas conversas que teremos para deixar bem claro quais os direitos e deveres dos alunos, né, o que um representante de sala, né, quais são as reais funções, como ele deve agir em algumas circunstâncias, qual que é esse objetivo, pessoal? Deixar o pessoal bem capacitado, até mesmo, né, para, se, né, isso, né, tiver interesse, né, se o aluno se destacar, ele pode até chegar numa representação discente, ou seja, ter voz ativa aí num órgão colegiado, tá? Acho que pode passar, professor. E aí, pessoal, para vocês terem uma ideia, esse conselho, né, que tem ali na sua composição um aluno, ele se reúne, né, 2 vezes por semestre ou de forma extraordinária, se for convocado pelo diretor do campus, e isso você vai participar das reuniões, né, para decidir sobre assuntos pertinentes na universidade, tá? Então, acho que a gente pode passar. Agora, importante, pessoal, em relação às funções do representante de sala. Então, a gente gosta de deixar aqui, né, bem claro, até mesmo porque todo início de semestre, todos devem passar, todas as turmas passam por eleição, né, passam ali por processos para eleger o seu representante de sala. Então, é importante que todos saibam o que essa função, ela definitivamente representa. Então, primeiro lá, pessoal, representar a turma. Ou seja, é a voz da turma no contato com os professores e com a coordenação. Respeitando, pessoal, sempre aquela hierarquia. Ou seja, se você, né, a sala chegou a um acordo que tem alguma deficiência, né, algum questionamento, fale primeiramente com o seu professor, né, para tentar resolver esse problema. Posteriormente, você vai para uma instância superior, no caso, a coordenação de cursos. Tá? Importante, pessoal, é que o representante de sala saiba representar as ideias da turma. Ele não pode, por exemplo, pegar uma opinião pessoal dele e levar aquilo como se fosse a ideia da turma. Imagine se você está com uma turma de 100 pessoas, 120 pessoas, como nós temos na Moca, né? Esse representante, ele deve fazer reuniões com o pessoal, mesmo de forma online, fazer votação, para qualquer, né, ali assunto que ele leve, que ele represente, seja uma ideia da turma e não uma opinião pessoal, ou mesmo assim representar, né, ele deve representar a ideia da sala, mesmo se essa ideia for contrária à sua opinião pessoal. Então, é algo, pessoal, que é mais, né, do que muitas pessoas devem pensar. É muito importante que tenha isso em mente, tá? Justamente porque o seu papel ali é um representante da sala. Se a sala tem 120 alunos, 100 pessoas têm a opinião A e eu tenho a B, eu tenho que levar que a opinião da sala é a opinião A, mesmo ela sendo contrária da minha, tá? Isso é muito importante. Que mais, pessoal? É um canal aberto, né, que o próprio representante tem com a coordenação, com os alunos, né, fazer, além disso, importante, como a professora Milena comentou, fazer com que os alunos conheçam o manual do aluno e o regimento geral que nós falamos. Manual do aluno, muito cuidado, né, nós temos o manual do aluno
das turmas de quarto e quinto ano, que é de 2018, e nós temos o manual do aluno, que é das turmas do currículo novo. Então, muito cuidado, pessoal, com essa fonte. Vocês encontram esses manuais lá no site também da universidade. Então, é função do representante fazer com que o aluno tenha ciência do que tem nesse manual, ou seja, a vida acadêmica inteira dele está ali. Até mesmo para facilitar a vida de vocês, né? Então, por exemplo, vocês podem perguntar por e-mail para a professora Milena alguma coisa que, né, vocês podem resolver ali apenas numa folhada nesse manual do aluno, coisa que vocês resolvem assim muito rápido, né, e muitas vezes a professora Milena concentra um volume de trabalho um pouco grande, e às vezes vocês podem, né, ter até alguma demora para essa resposta, sendo que é algo que vocês já podem ter apenas de consultar o seu manual. Auxiliar os professores também, né, com as ações integrativas, colaborativas, informações. Importante, pessoal, é informação, né, ou seja, saber o que você está passando para os seus representados, né? Se você é o seu representante, você tem que ter muita cautela quando você passa uma informação. Não é simplesmente, eu ouvi dizer isso, coloco no grupo. Aí, imagine uma sala de 120 alunos, quando ouve dizer uma coisa que é um boato, imagine a confusão que não dá, pessoal. Então, aí é a responsabilidade do representante de sala, tá? Compartilhar aquilo que você tem certeza. Se você não tem certeza, se certifique. Procure ali os informes oficiais, os canais oficiais, como a professora Milena comentou, procure os professores, me coloco à disposição também, se alguém tiver alguma dúvida. Então, só compartilhe, só passe informações que você tem certeza, tá? Então, isso é muito importante. Número 5, né, como nós já comentamos, reunir a demanda e saber direcionar para os canais de atendimento pertinentes. Então, por exemplo, estou com um problema no sistema, no suporte, né? O representante, pessoal, ele já tem que ter uma ideia, né, de direcionar aquele aluno para o canal competente. Não é simplesmente, não, fala com a professora Milena. Não é assim, pessoal. Então, nós temos que, isso é papel do representante, saber direcionar o aluno, tá? Que mais? Informar e tranquilizar os alunos também sobre dúvidas quanto ao currículo novo com a devida capacitação, ou seja, por isso que nós vamos fazer esses encontros, essa capacitação. Vocês têm, né, ali o canal direto com a gente também aberto para tirar possíveis dúvidas. E eu acho que o mais importante, pessoal, item 7, né? Eu coloquei ali um exemplo da pandemia, tranquilizar a turma em momentos de crise. Ou seja, a pandemia, vocês viram que estamos passando ainda, né? Principalmente em março, foi de uma toque de caixa, né? Eu estava até fazendo cirurgia na Moca, uma sexta-feira à tarde, foi quase aquele toque de recolher, né? Vamos embora, fechou, e aí a gente não sabia o que fazer com a turma da noite, né? Tinha professor que dava aula à noite, na outra semana. Ou seja, pessoal, qual que é é uma situação nova, né, que ninguém passou por isso, nem os professores de vocês, né, nem vocês, que todos tiveram que se adaptar. E como que a gente consegue isso? Com comunicação, tá? Comunicação importante, né, que seja feito isso de forma muito próxima, né, então, o que a gente pede é que todos os representantes estejam juntos conosco, para que com essa comunicação próxima a gente consiga, né, até tranquilizar a turma nesses momentos, um exemplo que foi a pandemia, tá? Então, papel principal ali desse representante, pessoal, não é vamos colocar ali informações para fazer a sala pegar fogo, não é isso, né? Faz parte do seu papel também ajudar a manter a ordem, por mais atribulado que seja, que a gente vai chegar nesse denominador comum, tá? Acho que tem mais alguma coisa, professora Milena, aqui? Eu acho que não, ficou muito boa a sua fala, e aí eu queria só complementar, obrigada, professor Casemiro, por ter trazido um programa que a gente está trazendo, e a gente queria trazer o início do programa numa fala inaugural, para que vocês entendam a responsabilidade desse incêndio que acontece na vida de vocês, entre esse canal de comunicação. E muitas das vezes nós que trabalhamos aqui, a gente até se surpreende, tá? Às vezes está contido no edital, a gente percebe que está contido também no manual,
e a gente percebe que as dúvidas acontecem, a ansiedade acontece, os rumores acontecem, os desencontros acontecem, e muitas das vezes o representante da turma poderia fazer essas atribuições, e agora os representantes de turma que se nomearam, né, que foi nomeado por vocês nomearam ele, se não nomearam, façam aí a discussão com os representantes que são a turma de vocês e motivem fazer sempre uma eleição, porque precisa de um bom representante para que vocês andem adequadamente. É claro que tem assuntos que são individualizados, questões financeiras, questões de devolução de biblioteca, questões que vocês vivem, que é de vocês, escolha de projeto, vou me envolver, não vou para o grupo de estudo, não vou, são individuais. Essa construção acadêmica individualizada do aluno, e aí não é o representante que vai trazer todos esses informes. Eu não recebi a resposta do protocolo. Sem dúvida não vai ser o representante que vai representar essa fala com vocês, né? Ele pode trazer, às vezes, alguma coisa que a gente pode ajudar, claro, sem dúvida, mas está muito ligado à construção dessa ligação e do conhecimento de vocês em relação ao acadêmico. Obrigada a todos os professores. Professor Casemiro, fique à vontade de dar sua aula. Muito obrigada. Professora Simone, muito obrigada. Leopoldo, obrigada aí por todo o seu suporte. Eu sei que foi bastante intenso de conversa. A gente vai tentar trabalhar com esse vídeo, deixar para vocês aí nos próximos dias. Os próximos dias com representantes, eles vão ser capacitados e só serão representantes depois de habilitados. Então, eles vão receber mais 2 dias de treinamento a contar com este dia que a gente iniciou a conversa com vocês, que vocês escolhem os seus representantes. Vamos habilitá-los para que essa comunicação seja mais assertiva, mais eficiente e que vocês possam ter mais tranquilidade na vida de vocês e que não se desesperem tanto, mas se envolvam mais, se desenvolvam mais. Vocês estão na melhor época da vida de vocês, que é a graduação. E eu tenho certeza que depois que vocês se formarem, vocês vão lembrar de tudo isso, de toda essa luta. E nós aqui, nós somos aí compostos, em média, de 53 docentes ligados ao curso de Medicina Veterinária. A gente trabalha manhã, tarde e noite para a construção desse conhecimento e não medimos esforços para sermos, sim, uma universidade que é referência no Estado. Então, a gente vai continuar lutando aqui por vocês e a gente espera que vocês se encontrem, busquem os canais, busquem as facs, falem com o Edu, falem com os representantes de vocês e com eles todos habilitados, eu acredito que a gente vença aí esses desafios, essas mudanças, essas concretizações na vida de vocês, tá bom? Leopoldo, agora a gente pode fechar. Muito obrigada, boa noite a todos e obrigada por esse momento.